Olá, minha gente. Estamos abrindo aqui mais um podcast SBG. Eu sou Roberto Galvão Filho, presidente da SBG. Tenho o prazer de receber aqui, eu e o Augusto Paranhos, temos o prazer de receber aqui o Dr. Cristiano Cacheta, presidente do CBO. Augusto Paranhos é o meu antecessor na SBG, amigo de longa data. Seja bem-vindo. A gente vai conversar aqui sobre o porquê do glaucoma deve ser considerado um problema de saúde pública. O que é que o glaucoma promove de, danos aos pacientes que interferem na sua vida, na sua comunidade, no seu potencial de trabalho. Então, para isso, a gente tem o Dr. Cristiano, que é um especialista em glaucoma. Então, foi uma coincidência espetacular para a minha gestão como presidente da SBG de ter um glaucomatólogo como presidente do órgão máximo da oftalmologia brasileira. Cristiano, seja bem-vindo. Esse podcast, a gente fala abertamente e livremente sobre qualquer assunto. Ter você aqui é um prazer. Augusto, você como ex-presidente da SBG, mas membro atuante da nossa gestão, seja muito bem-vindo. Vamos fazer um bate-papo aqui para a gente tentar ver os melhores modos e como as sociedades podem juntas ajudar ao paciente com glaucoma a não ter problemas no futuro. Cristiano, agora começando para valer, você acha que existe uma possibilidade do establishment considerar o glaucoma como uma doença de saúde pública e usar o Estado também para financiar e ajudar os pacientes com glaucoma? Beto, antes de mais nada, quero agradecer demais a participação nesse podcast e é uma honra estar com vocês. Querendo ou não, vocês são dois exemplos para mim, pessoas que têm mais ou menos a minha faixa de idade, mas entraram no glaucoma antes de mim e assim, eu me inspiro muito na história que vocês traçaram dentro da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Eu conheço a história de cada um de vocês dentro do acadêmico, dentro do social e dentro da entidade, como a gente fala, da SBG. E a cada dia a gente vê que a SBG é mais madura, a SBG é mais presente em todos os pontos que a gente tem hoje na sociedade. Não vale mais você ter uma sociedade médica que não olha para o contexto geral. Você tem que ter essa sociedade médica olhando e conversando com todos os players no mercado. Seja ele o paciente, seja ele a indústria que fornece o tratamento para aquele paciente, seja o Estado governamental que vai legislar sobre regras e políticas públicas em função disso. E esse é o papel da SBG. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e ter aprendido e aprender sempre com vocês no que acontece. Quando você me traz essa pergunta, para mim a resposta mais curta e reta é isso é obrigação do Estado. A gente não tem como falar de maneira diferente que o Estado tem que exercer isso até por Constituição. Nós temos uma Constituição que diz que o SUS é para todos e a gente tem que melhorar cada vez mais esse sistema único de saúde. E quando a gente fala de políticas públicas, é fundamental a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, o debate, o diálogo responsável e aberto com todo mundo. Porque só através desta informação que muitas vezes o órgão legislativo, o órgão executante dessa ação, muitas vezes ele tem o dado, mas esse dado está poluído para ele. E aí sim entra a sociedade de classe como a Sociedade Brasileira de Glaucoma, tentando desmistificar alguns dados que parecem ser dados que não têm coerência, mas que quando você estratifica esse dado e apresenta para ele de forma responsável, e a responsabilidade eu acho que é uma palavra que a gente tem que usar muito aqui ao longo desse podcast, porque a gente entende que a responsabilidade ela parte do médico, ela parte do poder público, ela parte do poder legislativo, porque ele tem que entender. Um legislador, para legislar, ele tem que ter a interação com o órgão para ele entender o que eu estou precisando, o que a população está precisando. Então o médico faz esse intercâmbio, entender o seu paciente, e eu acho que ao longo desse bate-papo a gente vai conseguir dialogar bastante nisso. O Augusto tem, por carreira, uma preocupação muito grande com saúde pública, com entender o que o paciente precisa entregar e traz isso junto com você, não é, Augusto? Toda a base de pesquisa que você faz, você está sempre voltado na saúde do paciente. E aí, eu quero trazer para vocês uma pauta para a gente dialogar aqui. A medicina hoje, ela não é mais como era antigamente. A gente, graças a Deus, está tratando a medicina com base na saúde. E não como era antigamente, na época dos pais de vocês, que eram médicos. Meu pai não é médico. Mas não era incomum você tratar a doença. Então,
A revolução médica hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é o foco na promoção da saúde e não na doença como era antigamente. Então eu acho que a gente vai abrir esse diálogo aqui para a gente estabelecer um bom canal de conversa, né? Eu tenho um questionamento que eu acho muito interessante na sua posição. Eu acho que você tem oportunidades excepcionais para trabalhar isso. Eu sempre gostei de olhar e pesquisar aquilo que o sistema não investindo, no final das contas, ele acaba gastando mais dinheiro. Então, eu economizando agora, entre aspas, eu, na verdade, vou gastar muito mais lá na frente. Então, se eu deixo de fazer um diagnóstico de um glaucoma mais inicial e moderado, eu vou gastar muito mais dinheiro num glaucoma avançado. Se eu deixo de fazer um tratamento e um investimento, por exemplo, com laser para fazer tratamento no lugar do colírio, eu vou gastar muito mais com colírio lá na frente. Esse tipo de filosofia que o CBO tenta mapear e a SBG tenta mapear junto, porque a gente caminha em paralelo e com várias intersecções, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que a gente pode contribuir. Então, eu queria ouvir de você essa filosofia que vai de encontro, que você falou, de promoção da saúde, não só de tratamento de doença, você tem que fazer as duas coisas, mas como a gente pode, não só no glaucoma, mas em todas as áreas da oftalmologia, mapear as falsas economias. Quando eu deixo de gastar dinheiro e por isso vou gastar muito mais dinheiro lá na frente. Com a organização da informação, que é o que você está fazendo, a informação, esse dado poluído é uma mistureba de informação que a gente não consegue concluir. Agora, quando você organiza a informação, você consegue mostrar. E a gente teve um exemplo muito bacana na SBG, com uma ajuda grande do CBO, que foi mostrar que o governo economiza muito mais investindo em laser para glaucoma do que investindo em colírio para glaucoma, né? Então essa filosofia, esse tipo de raciocínio que eu queria ouvir de você, que eu sei que a gente pensa muito parecido sobre isso, sobre essas oportunidades que a gente, às vezes, o governo às vezes deixa de investir, e é uma função nossa, talvez, a digerir a informação, a explicar o benefício e assim a beneficiar o paciente. E nessa linha de pergunta do Augusto, a gente viu uma aula ontem de diagnóstico de glaucoma, mostrando que com determinadas análises a gente consegue determinar que o paciente tem glaucoma 8 anos ou 6 anos antes de qualquer defeito de campo visual. Então hoje a gente consegue descobrir que o cara tem glaucoma e o ideal seria tratá-lo antes que ele cause qualquer dano. Glaucoma, como vocês sabem, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. É a segunda maior causa de cegueira no mundo geral, mas é a primeira irreversível. E a gente sabe que esses pacientes, se fossem tratados um pouquinho mais cedo, estariam enxergando hoje. E a gente pode agir nisso. Então, hoje em dia a gente tem equipamentos que a gente consegue fazer diagnóstico precoce e a gente tem tratamentos que a gente pode usar. Como é que a gente pode se fazer diferente para botar isso para ser usado pelo Estado? Roberto, eu acho que na fala de vocês, eu acho que a gente tem que estadiar ela um pouquinho para que a gente não misture vários dados na mesma resposta e a gente acabe deixando de responder alguma coisa. Então, começando pelo aquilo que o Augusto comentou, do que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma podem e devem e fazem em relação a isso, a gente pode citar como exemplo as ações institucionais que a gente tem. Por exemplo, a gente está no 7º Fórum de Saúde Ocular. Por que serve um fórum de saúde ocular realizado em Brasília com o legislador, com os órgãos representativos, com a Anvisa, com a ANS, com o Ministério da Saúde, com o CONAS, com o CONASEMS, que são as pessoas que estão onde a gente tem que estar, no município. E a gente tem que entender a política de saúde como um todo. Então, toda vez que você vai para o parlamento e apresenta esses dados que o Augusto comentou e traz para ele à luz da informação correta, porque quando você roda uma base de dados do prontuário do DataSUS, do Tabinet, você extrai um monte de informações que, se você não depurar, ela vai te confundir mais do que te ajudar. Só que não dá para a gente querer que o Brasil, da noite para o dia, virando a chave, se torne uma base de dados limpa, pura, onde a gente consiga fazer isso. Não. É a nossa obrigação interpretar aquela base de dados
tentar tirar o que está fora daquela realidade e trabalhar com o dado mínimo objetivo que você tem. Se eu tenho a menor quantidade de informação, mas essa informação pode ser fidedigna, eu vou trabalhar de forma adequada. O Augusto levantou uma questão muito importante. Não existe por que não se fazer o tratamento de menor custo, mesmo que ele seja temporário, mesmo que a gente saiba que eu tenho que repetir, no caso que você levantou, uma trabeculoplastia laser, fazer tudo isso, enquanto eu vou gastar mais dinheiro com colírio. Só que a gente tem que entender como funciona isso no município, como funciona isso na capilaridade. Então, não adianta a gente pensar em fazer coisas pontuais. Existe uma coisa no nosso país, uma cultura muito grande do mutirão. O mutirão ele é importante. O mutirão ele tem o seu espaço, mas ele não resolve o problema. Geralmente todos nós vamos ver mutirões acontecer mais perto do ano eleitoral, um ano antes do ano eleitoral. No ano seguinte a população, depois de, querendo ou não, que você tenha a eleição, acalma por 2 anos, aí no 3º ano de legislatura começa a aquecer, no 4º ano já está mais ou menos e depois já não pode acontecer porque tem a eleição. Então a gente não cria política pública. E fazer mutirão em doença crônica é atestado de dinheiro mal gasto. Dinheiro mal gasto. Né? Então isso que você falou, eu estou diante de uma doença crônica, seja ela o diabetes, seja ela o glaucoma, e a gente vai falar do glaucoma aqui. Então eu tenho que ter é o que a gente brinca dentro do Conselho e dentro da SBG. Eu tenho que ter política de Estado e não de gestão, não de legislação. Porque quando eu busco acertar dentro de uma política de Estado que não pode ser estanque, porque muitas vezes o que a gente fala hoje é verdade para hoje, mas a gente tem uma tecnologia que você falou aí que pode melhorar o meu resultado daqui para frente, eu tenho que estar apto a mudar, a melhorar dentro daquilo que a gente faz. Então, assim, a gente precisa construir dentro dessa base de dados aquela informação correta. Porque, vamos ser honestos, o meu legislador, ele não tem a obrigação de saber a nossa peculiaridade. Mas nós temos a obrigação de informar ao legislador o que acontece dentro da nossa casa. Fala assim, olha, se você fizer essa promoção da saúde nesse sentido, olha o quanto você vai economizar no sistema previdenciário, olha o quanto você vai economizar em toda a cadeia do ciclo que você vai investir, seja ela na parte financeira no Ministério da Economia, a farmacoeconomia, sem sombra de dúvidas, tem que ser levada e ser trazida à pauta para isso. Dentro do sistema previdenciário e social, quantas pessoas nós tiramos do mercado de trabalho de forma precoce, por não enxergar, por não qualificar aquela visão. Um paciente portador de visão monocular hoje, ele não tem a mesma colocação do que é evidente dos 2 olhos. Então isso tudo impacta. E quando eu tenho uma pessoa que perde a visão, ela consequentemente tira outra pessoa do seu núcleo familiar para cuidar dela. Para cuidar dela levando ao médico, para cuidar dela levando à previdência para receber sua aposentadoria. Então eu estou tirando quase que 2 pessoas do mercado de trabalho. E isso é um custo muito grande, como o Augusto falou. Você planejar gasto e planejar estratégias de tratamento é muito importante. Quando você comentou da evolução tecnológica, a evolução tecnológica ela não vai parar. E muitas vezes nós temos que dar o peso certo para cada coisa. Você comentou de um trabalho ontem mostrando que eu consigo prever até em alguns anos antes do cara desenvolver glaucoma. Tá, será que eu tenho que trabalhar isso nessa hora? Acho, e ponho entre aspas e trago para mim, acho que não. Eu tenho que trabalhar no diagnóstico daquele que eu não diagnostiquei que já tem a doença. Nesse momento, tá? O meu mundo ideal é chegar onde você falou. Eu trabalhar naquele cara que vai ter, que pode desenvolver. Eu vou monitorar melhor esse cara. Se eu tenho aquele conjunto de pacientes, depois que eu comecei, e no mundo é assim, a gente sabe que a subdiagnóstico no mundo inteiro, isso não é Brasil, tá? É importante que isso seja dito, é muito aquém do que a gente gostaria. Então, se eu for devagarzinho, primeiro assim, vou focar naquele cara que tem um fator de risco ali, eu vou pegar aquela população para eu estudar aquele cara. E não vou pensar, como a gente viu ontem aqui nesse congresso. Esse congresso é fantástico, porque ele traz do básico ao avançado. Cristiano, tem uma coisa sobre fator de risco que me interessa muito. Assim, quando você vai olhar em estudo inglês, que a medicina é socializada, quais são os fatores de risco para cegueira principais? É o paciente negro, escolaridade mais baixa e nível socioeconômico mais baixo.
Não é que isso é simplesmente fator de risco para cegueira. Você mistura uma população que é mais predisposta a ter glaucoma que o negro, com um diagnóstico mais tardio. Quanto mais tardio o diagnóstico, maior a probabilidade do paciente ficar cego por glaucoma. Por isso que eu concordo com você, nosso enfoque agora não é diagnóstico precoce, não é glaucoma pré-perimétrico. A gente quer saber aquele paciente que tem glaucoma moderado para avançado, se não fizer nada, ele vai ficar cego. Esse que é o importante para a gente analisar. Pensando que, embora o SUS seja para todos, mas assim, existe uma demanda reprimida muito grande, assim, uma dificuldade eventual de ser assistido, o que você acha que o CBO pode fazer para, no município, falar assim, olha, vocês têm que atender esses pacientes na frente dos outros? Se num serviço de urgência, um paciente que está infartando passa na frente de todo mundo. Isso é óbvio quando é uma doença aguda. Quando é uma doença crônica, o raciocínio é o mesmo. Se não existe vaga para todo mundo, o negro tem que passar na frente. Se não existe vaga para todo mundo, quem tem pais cegos por glaucoma, ele tem que passar na frente. Então, se não tem vaga para todo mundo, o paciente que sofreu um trauma ocular, ele tem que passar na frente. Então, o automíope, ele tem que passar, o hipermétrope, ele tem que passar na frente. Então, assim, isso não existe. A fila é única. Então, talvez, isso não existe, talvez por informação pouca que o município tem. Então, talvez valha a pena que a gente entenda uma hierarquização de oportunidade baseada em risco. Isso daí já está muito bem definido e não é da agora, é da década de 60. Então, assim, a gente não tem esse tipo de filosofia. Você acha que a gente tem que ter cota para o paciente que tem mais risco? Da mesma forma como um infartado passa na frente de todo mundo, o paciente com mais risco de ficar cego não deveria passar na frente de todo mundo? Isso que você falou, vamos entender, é fundamental, Augusto. Todo mundo acha que o SUS é um produto nacional e surgiu aqui. O SUS ele é baseado no sistema de saúde inglês. O NHS trata tudo isso. E dentro dos 3 principais coisas que você falou da Inglaterra, vamos lá, as 3 são extremamente preponderantes no Brasil. Estudo, economia e descendência negra. Aí a gente já tem quase que, 60% da população, e a gente pode pensar nisso. Então, o fator de hierarquização de necessidade parte do pressuposto que a gente defende dentro do Ministério da Saúde há anos, que é serviço de referência e contra-referência para todas as doenças e as doenças oculares, no nosso caso. A gente entende que todo mundo fala de vazio assistencial. Tá? A gente está agora trabalhando num estudo dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para realmente entender o que é vazio assistencial, que todo mundo enche a boca para falar. Quando você pega e avalia que dentro do cenário nacional, nos seus 5.600 municípios, nós temos oftalmologista presente em 1.637 municípios, você fala assim, nossa, é muito pouco. Nestes municípios, nós temos 80% da população brasileira. Os outros municípios são municípios com menos de 10 mil habitantes. Não existe necessidade de nenhuma estrutura de saúde em um município de 10 mil habitantes, desde que você tenha a referência e a contra-referência. Uhum. Nós levamos para o Ministério da Saúde, há uns 4 anos atrás, uma geolocalização e distanciamento em linearidade, é lógico, de onde tem um oftalmologista do município mais longínquo do que acontece. Fora os estados da região norte, que são uma dimensão continental dentro de um estado e que você tem que trabalhar em hidrovias e tudo mais, a gente tem um oftalmologista a menos de 150 quilômetros na grande maioria dos municípios que a gente tem. O que precisa é política pública que avalie como eu vou fazer isso que você falou muito bem, Augusto. Quem é que precisa ir primeiro? Todos nós sabemos que a maior causa de baixa visão no mundo é a falta do óculos. E aí, eu linko com você aquela importância de você fazer uma consulta básica completa. O básico não é pouco, o básico é o necessário. É o mínimo, né? É o mínimo necessário porque vocês sabem disso, mas é importante a gente dizer, a oftalmologia é uma das poucas especialidades que se eu fizer uma consulta inicial como a gente faz no consultório, eu tenho uma resolutibilidade de 85%.
numa consulta só, porque eu tenho um desfecho e uma entrega da promoção da saúde daquele paciente. Aqueles 15%, que é essa população que você falou, eu tenho que ter um sistema de referência e contra-referência muito atuante, com possibilidade de marcação, com possibilidade de gerenciamento de fila. Essa análise estratégica é o que o Conselho propõe aos órgãos de saúde, ao Ministério da Saúde. Então, a gente chega para o Ministério e fala assim, olha, o CBO não tem poder de polícia, não quer fiscalizar, mas eu quero te ajudar a gerir dentro da área da oftalmologia como é que você pode desenhar as estratégias para que você consiga uma melhor resolução. Você vai gastar menos, eu vou te ajudar mostrando para você o que é bom e o que é ruim, porque a gente sabe que existem coisas que estão fora da realidade e a gente não tem que tampar o sol com a peneira. Então, dentro da proposta de um projeto que a gente levou para o Ministério, e esse projeto está sendo discutido há alguns anos dentro do Ministério, hoje ele está batizado lá dentro como Enxerga Brasil. Antes era Brasil que Enxerga, agora é Enxerga Brasil. A gente avalia e mostra para ele, fala assim, olha, eu preciso entrar dentro do seu prontuário SUS AB. Eu preciso ser partícipe disso. Não para interferir, mas para te dar o dado que a gente está falando, e está falando muito sobre dado, porque não existe hoje medicina sem dado. Não existe. Você tem que trabalhar de forma muito racional nessa condição. Então a gente chega para o Ministério e fala assim, olha, eu quero te ajudar, não como um auditor. Todo mundo acha que a palavra auditor, o fiscal, não é nada disso. Eu estou ali como um promotor da saúde. Porque eu vou olhar em determinado município e falar assim, olha, isso aqui está estranho, esse dado aqui. E nós temos essa avaliação técnica para isso. Eu falo, olha, essa estatística que está acontecendo nessa geolocalização aqui não condiz com a verdade. Ela pode ser verdade. Mas vamos lá entender. Vamos lá e olha. Vamos lá e olha. Vamos lá e vamos... Se é verdade, nós precisamos fazer uma ação para aquele local. Se ela não é verdade, a gente corrige. Se ela é verdade, fala, olha, eu não tinha pensado nisso e isso está acontecendo. Então, a gente sabe que em determinados municípios a gente vai ter uma população negra, com baixa escolaridade e com poder aquisitivo muito menor. Então eu tenho que ir muito naquela população. E aí entra quilombola, entra indígena, entra uma série de coisas da miscigenação brasileira. Então, então eu vou ter que ter uma política de saúde para cada região? De certa forma, sim. Porque eu vou estar economizando se eu caracterizar cada lado. Se eu quiser que o sul do Brasil tenha o mesmo tratamento do norte do Brasil, eu vou gastar dinheiro errado em algum lugar. Uhum. Então, eu preciso trabalhar com isso. E por isso, CBO e SBG são importantes nesse diálogo dentro de onde se faz as leis, dentro de onde se gera a saúde, que é o Ministério, que é a Anvisa, que é a CONAS, que é a CONASEM. E eu volto a dizer, quando a gente fala do município, e é muito importante, a gente precisa politizar o nosso colega médico. A gente não tem na nossa faculdade a cadeira que vai ensinar para a gente como ser... Gestão política. E assim, eu sou de uma geração que eu tinha educação moral e cívica. Eu não estou fazendo nada de apologia a nenhuma coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente tinha aquela condição para você entender a geopolítica daquela região. A gente não tem isso na faculdade de medicina. Então, a gente precisava instruir isso tanto para o lado da atenção à saúde, quanto do lado profissional, porque o médico ele tem que entender como é que ele vai gerir o seu consultório. Todo o processo de saúde pública ele tem que entender. Eu acho até que isso tem sido um pouco mais abordado atualmente nas universidades. Sim. Né? Melhorou bastante. Eu estou aqui só, vocês estão vindo, alguns estão vendo, mas vocês que estão vindo, eu estou aqui com o Dr. Cristiano Cacheta, presidente do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com o Dr. Augusto Paranhos, ex-presidente da SBG, e estamos conversando sobre glaucoma como problema de saúde pública. Infelizmente, aqui no Brasil, apesar de ter melhorado um pouco nas últimas décadas, a gente tem uma carência enorme de dados de como são os glaucomas brasileiros e de como são os pacientes com glaucoma brasileiros. A SBG está reativando agora o Brasil contra o Glaucoma. É um projeto onde a gente tem duas finalidades. A primeira é informar a população que existe uma doença chamada glaucoma, que é uma doença extremamente perigosa, que é uma doença que tem relação com a sua família, tem fatores de risco que as pessoas precisam conhecer, para estimular essas pessoas a irem ao oftalmologista e serem diagnosticadas e tratadas a tempo. Glaucoma, como vocês sabem, é uma doença que cega
mas cega se não for tratada. Se for bem tratada, ela não cega. Eu gosto de brincar dizendo que o glaucoma é o pitbull das doenças oculares. Como o pitbull? Pitbull, se você trata mal, ele é aquele bicho violento que mata você na esquina. Mas se você tratar bem, o pitbull é um cão dócil, companheiro e lhe protege de todo o resto. Então a gente tem que tratar bem o glaucoma como trata bem seu pitbull. Mas o fato é, nesse segundo ponto do Brasil contra o glaucoma, a gente está querendo juntar dados que possam dar informações adequadas de como se comporta esse glaucoma dentro do Brasil. Então, um braço é informação para o paciente, o outro braço é coletar dados que nos informem como é a doença. O Dr. Augusto vai estar presente na coleta desses dados, na avaliação desses dados. Ele já foi convidado previamente, nós temos um time trabalhando com isso. E assim, eu queria discutir com vocês como a gente conseguiria fazer isso, se é possível, Dr. Augusto, fazer isso. Bom, é possível. Eu acho que são duas abordagens. Assim, quando você faz uma coleta de dados em que você está chamando os pacientes que têm glaucoma numa campanha de glaucoma, você invariavelmente vai hiperestimar o problema, porque quem procura, quem acha que tem glaucoma, quem tem a pressão alta, quem o pai está cego por glaucoma, isso tem uma importância excepcional. Do ponto de vista epidemiológico, não tem valor. O valor que tem, e a gente precisa pensar junto o CBO e principalmente a SBG, que é uma função da SBG. Eu quis fazer isso, mas a gente teve a pandemia, não conseguiu fazer nenhum estudo de campo. Era você escolher uma cidade representativa do país, que tivesse um IDH próximo da média do país, que a miscigenação fosse importante, porque você não pode pegar um só negro, só branco, só índio, e assim, a gente tem no Brasil, a enorme parte das cidades tem esse perfil. Não pode ser uma cidade muito grande, tem que ser uma cidade de porte pequeno, porque se você pega uma cidade grande, o plano complexo de amostragem ele não dá para fazer. Pra você ter noção, o estudo de hipertensão que tem mais famoso nos Estados Unidos é de uma cidadezinha pequenininha do lado de Boston. E esse daí é usado para raciocínio do mundo inteiro, é quase um bairro. Né? Então eu acho que são duas abordagens excepcionais. Essa ação do Brasil contra o glaucoma, ela vai te dar uma exposição muito importante de dados. Escolher um município para fazer um estudo epidemiológico de incidência e prevalência, eu acho que é uma obrigação nossa. Não teve vez, Betão, que eu, quando fui entrevistado por qualquer jornal, o senhor tem os dados nacionais? A gente tem um estudo do Lisandro Sakata, que é excelente, que foi feito em Curitiba há muitos anos atrás. Prevalência não é para mudar com o tempo, né? Então, mas assim, não é representativo de todo o país. Eu tinha um interesse muito grande de fazer isso numa cidade, por exemplo, no interior da Bahia. Você tem uma prevalência, você tem muito negro, você tem muito branco e tudo misturado. Isso é muito bacana. Qual foi aquela cidade que fez o estudo com a vacina da Covid aqui em São Paulo? Teve um em Botucatu e teve uma em... Que pegou e vacinou todo mundo e avaliou todo mundo. Sim, é Serrana, né? Serrana. Isso, seria uma opção, que ele já tem experiência com isso? Não. Funciona um pouco diferente. Eu acho que você não podia ter escolhido, pelo que eu entendi, o Augusto vai estar gerenciando essa questão e você não podia ter escolhido pessoa melhor do que o Augusto. Quando você vai falar da análise técnica que o Augusto levou muito bem, a questão de IDH, de tudo isso que acontece, vou te dar um exemplo. Uma das cidades, quando a gente mapeia isso, muito interessante nessa geopolítica, aqui do lado de São Paulo, São José dos Campos. Você pode, e essa cidade já foi estudada até pela própria SBG, o Augusto sabe disso, só que com pandemia, com tudo isso, não estudada, mas assim, avaliada e avaliados os seus índices em relação à extrapolação nacional que está aqui do lado, porque facilita muito o deslocamento de aparelhos, facilita tudo isso. Eles vão avaliar com muita propriedade técnica qual o melhor cenário para isso, e isso é de fundamental importância, essa avaliação. E aí, quando você vai avaliar, você tem que avaliar todos os dados que o Augusto e a equipe dele sabem muito bem. E dentro dessa coleta de dados, né, Augusto, eu acho que é muito importante, o Beto estava presente com a gente dentro da convenção que a gente fez do CBO agora em janeiro, final de janeiro, onde a gente está trazendo para dentro do conselho uma coisa que já era feita no conselho, mas a gente está buscando cada vez mais o profissionalismo, que é a questão do observatório CBO da saúde ocular.
onde a gente vai rodar base de dados, tanto da saúde suplementar quanto do SUS, e a gente está estratificando isso com extração e avaliação técnica dessas questões, com estatistas, com tudo isso, trazendo para essa conversa, não só o médico, que a gente tem que trazer pessoas das outras áreas para a gente entender tudo isso. Então, todas essas ações que a SBG está fazendo em concomitância com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, só me dizem que a nossa população vai estar cada vez mais assistida por nós. A gente vai entregar cada vez mais um bom serviço a ela e a gente vai ter o diálogo, que é isso que o Augusto falou, na hora de realizar algum projeto nessa condição. Se você não sabe a informação, você não tem noção da informação, do tamanho do problema, como é que você vai comprar ou vender melhor a importância do problema? Eu acho que não, assim, tem que ser uma cidade de porte menor que São José. Sim, não, eu só citei porque às vezes a gente fala assim, vou pegar uma cidade mas interior, mas seria muito bacana se o CBO... e assim, isso não precisa ser só a Sociedade Brasileira de Glaucoma junto com o CBO, não, porque é o mesmo paciente. Augusto, o CBO adotar uma cidade e ela tentar ser o espelho. De oftalmologia. A gente está falando de uma coisa que é saúde pública. Então a gente não tem que fixar, apesar do nosso mote ser glaucoma é tão importante que existe uma sociedade médica, Sociedade Brasileira do Glaucoma, que lida com uma doença. Só que o que a população tem que entender é que quando a gente fala de glaucoma, a gente está falando do paciente como um todo. Muitas vezes existe aquela coisa errada de achar que o médico oftalmologista só vai cuidar do olho do paciente. Muito pelo contrário. O médico oftalmologista fez 6 anos de medicina, fez 3 anos de residência, fez mais não sei quantos de pós-graduação em oftalmologia para cuidar muito melhor daquele olho do paciente, mas entendendo o paciente como um todo. Então, enquanto médico, a gente tem que pensar nisso. E aí, num estudo nessas proporções, sem dúvida nenhuma, a gente tem que envolver retina, a gente tem que envolver catarata, a gente tem que envolver... Pode perder oportunidade, né? A gente tem que envolver Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. Nós temos 5%, 4 a 5% das nossas crianças com ambliopia. Ou seja, quantas crianças tem na sala do seu filho, Beto? 25? Uma dessas crianças é amblíope. Essa é a incidência. 25 para 1. Então, quando a gente fala de um estudo esse estudo tem que ser oftalmológico. A gente tem que cuidar do paciente. Na minha opinião, o CBO, isso tem que ser o CBO, adotar uma cidade de porte pequeno, falar assim, nós vamos pegar a prevalência e incidência das principais doenças de interesse nosso, e essa cidade a gente vai fazer uma avaliação para os próximos 10 anos. Assim que você consegue, aí essas informações, primeiro você consegue informação de prevalência, aí a incidência é uma coisa que você tem que seguir os pacientes sadios e ver nessa população sadio os que vão ficando doentes, aí você tem ideia de incidência por ano. Aí você passa a ter uma coisa, primeiro que assim, é excepcional, a mídia vai adorar, que a Sociedade Brasileira de Glaucoma adotou uma cidade para que ela seja representativa do país. Brasil. Nós não estamos inventando a roda. Várias áreas médicas fazem isso. Blue Mountain Eye Study fez isso. A Baltimore Eye Study fez isso. Barbados fez isso. Então você só consegue... E a Barbados, olha que coisa interessante, um dos primeiros autores do estudo de Barbados, eu fui olhar quem que ele era o ministro da Saúde de Barbados. Né? Então esse teve a presença de espírito. E ainda tem uma vantagem, né? Que é uma ilha, você não tem jeito de onde fugir. Então se você vai atrás do paciente, você consegue. Cadê meu tio? Nós temos uma ilha para fazer isso, né? Mas só que a ilha é muito pequenininha, não sei se é representativo. Vamos brincar nisso. Lá atrás eu brinquei com o Beto, bem antes do Beto pensar em ser presidente da Sociedade Brasileira do Glaucoma, ele tinha cabelo ainda. Era aquela condição de, Beto, vamos pegar Noronha. Vamos pegar Noronha e fazer Noronha. Foi uma brincadeira, foi tudo isso. Qual a dificuldade de se fazer um estudo desse? A gente tem muita vontade em fazer um estudo desse. É custo e operacionalização. Às vezes a gente fala do custo. E muitas vezes, quando eu avalio algumas coisas, eu acho que a maior dificuldade é a operacionalização. Que a gente está aqui, e eu estou falando com um cara da universidade, eu estou falando com outro cara que tem o poder da sociedade, e eu hoje estou presidente, eu tenho como centrar esforços nessa linha. Então, assim, eu acho que a gente tem que desenhar muito bem uma história dessa para que a gente busque essa condição para desenhar isso. Sinceramente, o custo ele é pequeno em relação
ao benefício que a gente vai ter. Não, eu não tenho dúvida disso. A minha colocação para você é a logística e responsabilidade de quem vai... Como funciona? É isso. Você tem que montar, na minha opinião, né? Coisa que, inclusive, se você quiser, a gente toma alguns cafés para discutir isso, que isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Você tem várias pessoas que doariam parte do seu... Eu, por exemplo, que você faria uma espécie de rodízio ao longo do tempo e que você tivesse o suporte dos oftalmologistas locais, lógico. Sim, sem dúvida. Eles precisam, mas assim, o atendimento não é um atendimento grande. Você faz uma coisa dessa, você vai atender durante um ano 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, isso não é uma muito coisa... tranquilo. E uma cidade pequena, você consegue organizar, tem que ter uma parceria com a prefeitura tem que querer fazer isso daí, né? Então isso dá para fazer, e eu acho que dá para pensar, eu acho que isso sai sim. Eu concordo em tudo que você está falando. Só para te dar um exemplo, minha esposa faz aniversário dia 20 de abril, e aí 21 é feriado. O presente que eu dei para ela, falou, olha, a gente não vai viajar no seu aniversário porque eu vou para Espírito Santo do Pinhal, aqui do lado, no interior de São Paulo. Mas como assim? O que tem lá? Puxa, o CBO está fazendo uma ação junto com a SAS, que é uma entidade filantrópica, muito ligada ao Rally dos Sertões, tudo isso. A gente já está triando todas as 4.000 e poucas crianças dessa cidade e nós vamos atender todas as crianças que têm necessidade de alguma avaliação depois da triagem da professora, que é um agente promotor da saúde fundamental dentro da nossa especialidade. Nós vamos atender no dia 21, 22, 23 e 24, e o CBO vai doar todos os óculos para essas crianças que precisarem, com recursos angariados com o programa que a gente fez o ano passado, que você era presidente da SBG, com 24 horas pelo glaucoma do ano passado. Bacana. Então a gente conseguiu comprar todos esses óculos, a gente está desenhando isso, são coisas que acontecem de uma forma escalonada, a gente não conseguiu fazer o ano passado por conta da pandemia, mas casa muito com isso que você falou. Então eu peguei uma região de uma cidade, baseado no IDH, e isso já tem mapeado algumas outras 4 ou 5 cidades com IDH muito baixo, com IDH mais alto, para a gente avaliar tudo isso. E dentro dessa questão, a gente vai avaliar nesse primeiro momento ferramentas de detecção de ambliopia, que veio do curso de lideranças do CBO em concomitância com a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. Então, eu fazia um screening dessas crianças que têm ambliopia. Então, assim, isso que você falou está fantástico, porque a gente precisa promover a saúde de forma inteligente. Então, todo investimento que a gente faz nessa linha não é gasto, é investimento. Então, a gente sempre comunga nisso e mostrando, isso foi um projeto da SBG com o CBO ano passado e está dando esses frutos para a oftalmopediatria. A gente não está falando só do glaucoma, a gente está falando do paciente, e aí a gente nichou como a gente escolheu. O ano passado o Augusto era presidente, então a gente discutiu o que a gente ia fazer com o que derivasse dessa campanha. A campanha do ano passado teve um impacto gigantesco, 395 milhões de pessoas impactadas, mais de 1.563 matérias em veículos de informação por todo o Brasil naquele período. Isso tem um impacto financeiro que a gente não gastou dinheiro, mas a população, dentro do que o Beto falou, de trazer essa campanha de orientação e de trazer o conhecimento da população, e a palavra da moda é o empoderamento da população. Não gosto muito dessa palavra, mas assim, toda vez que você traz informação, você está dando conhecimento, você está dando argumento para aquela população fazer isso. Então, esse é o papel que a SBG faz e faz muito bem. Eu vivo a SBG como vocês há muito tempo. A primeira vez que eu entrei na SBG foi em 2013. De lá para cá, várias campanhas sociais foram feitas. Combate ao glaucoma, entre em campo contra o glaucoma, tanta coisa que aconteceu de lá para cá e vocês deram sequência em tudo isso. Isso só culmina na melhora de alguns. É lógico que a gente queria escalar isso para que abrangesse o maior número de pessoas, mas a gente está mudando a vida de muita gente com essas ações que a SBG está fazendo. Interessante que o poder público consciente, ele vê essa oportunidade. Óbvio que o gestor, como qualquer gestor, vê nessas campanhas uma forma de, primeiro, atender mais gente do que já atende, e segundo, economizar dinheiro com essa mudança de comportamento. Lá em Recife, a gente tem um prefeito que é um cara novo, João Campos, e que eu comecei a apresentar a proposta do tratamento consciente do paciente com glaucoma, do uso do laser no tratamento do glaucoma, e eu levei para ele
um estudo que foi feito pela SBG, junto com o CBO, se eu não me engano, na época da Vilma, que era um custo-efetividade do tratamento com laser para o glaucoma. Eles ficaram tão impressionados. Ano passado. Você, não foi, Augusto? Foi na gestão do Augusto. Na gestão do Augusto. Junto com a Vilma. Então, o interessante é que eles receberam esse estudo e ficaram tão empolgados, porque nós temos um programa forte em Pernambuco, em Recife, de distribuição de colírio, onde se gasta muito, a gente atende quase 200 mil pessoas. E nesse caso, você gasta muito dinheiro com colírio. Eles ficaram tão empolgados que eles pegaram um centro de oftalmologia e transformaram esse centro de oftalmologia num centro de oftalmologia continua, mas primariamente direcionado para glaucoma. Nesse centro, ele ofereceu para o SBG fazer consultoria lá, nessa nova fase do tratamento para o glaucoma. Inclusive, já compraram um laser, deve chegar nas próximas semanas, para a gente começar a usar. Já temos uma equipe do SBG que vai para lá para fazer a orientação e nós nos propusemos a acompanhar esses pacientes. Então, assim, a gente já tem um centro de glaucoma para ser tratado do jeito que a gente acha que é o melhor jeito possível, e a prefeitura, com isso, vai economizar dinheiro, que segundo ele, muita parte desse recurso que vai ser economizado vai ser reinvestido, mas parte ele vai poder usar em outros projetos necessários para a população. Isso é o mínimo que o poder consciente pode fazer. Só para completar e encerrar o assunto do estudo epidemiológico, a gente tem uma ideia que você vai adotar uma cidade, vai atender todo mundo da cidade. Não, você faz um plano de complexo de amostragem, você vai atender uma amostra representativa e vai acompanhar. Por isso que eu acho que é execuível. E no Brasil a gente tem... Mas será que a gente vai chover no molhado? O brasileiro é diferente do resto? O brasileiro é diferente do resto. Sabe o que é muito bacana no brasileiro? Você pega, por exemplo... um coreano nos Estados Unidos, ele fica gerações sem miscigenar. Um negro, gerações sem miscigenar. No Brasil, a segunda geração já está... E assim, a coisa mais bacana que tem um estudo que a Mariana Zatz fez do pessoal com Alzheimer, que era o fenotipo e o genótipo racial. O que você considera negro pelo fenótipo e o que é de fato genotipicamente classificado. É uma bagunça no Brasil. Você não consegue, todo mundo aqui é bagunçado. Você não consegue falar, esse indivíduo é afrodescendente ou esse indivíduo não é afrodescendente. Então, nos desenhos que a gente tinha bolado com o pessoal da genética da Unicamp, era, além de seguir esses pacientes, a caracterização genotípica racial dos nossos brasileiros, para mostrar o fator de risco da gente, porque a gente pega literatura estrangeira, fazer o negro. Aí você entra no consultório, quem é o teu negro? Óbvio, mas você tem assim muita gente que você considera como não sendo genotipicamente negro, e de fato é. E essa caracterização a gente não tem. A gente não é hispânico, a gente não é... Isso que você está falando, assim, dentro da SBG, vou brincar com você e o Rogério Torres, para quem conhece, o Rogério Torres é um colega nosso de Curitiba, branco, caucasoide, do olho claro, que a avó era escrava, igual ele fala. Então, assim, esse cara tem os traços que você está descrevendo. Tá? E a gente não tem esse estudado. E a gente não tem esse dado. E aí, o que eu quero trazer para você, desculpa até te interromper, porque é o seguinte, hoje eu estou no CBO como presidente e eu vejo um leque de oportunidades muito grande por toda a teia de construção de como eu cheguei lá com essa condição. E quando você fala desse estudo populacional, para mim não tem outra maneira da gente fazer isso do que trazendo parceiros, que é uma coisa que o CBO sempre faz. Em 2016, eu no CBO, junto com o Homero, à época, como presidente, nós trouxemos a Sociedade de Endócrino, a Sociedade de Nefro, a Sociedade de Cardio, a Sociedade de Geriatria e trouxemos várias outras sociedades para construir uma política sobre o CEDIB. O CEDIB seria um Centro de Diagnóstico de Tratamento de Diabetes. Essa política andou, o senador Caiado, à época, abraçou a ideia, está andando e está na fase de orçamentária dentro do Congresso Nacional. Então, nisso que a gente está falando, eu acho que a gente tem, mesmo que a gente não consiga agora, então, curto espaço de tempo, a gente tem o dever, Augusto, de desenhar algo assim e conclamar a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Endócrino, vamos abraçar uma cidade?
Vamos abraçar uma cidade enquanto classe médica e fazer isso? A gente já tentou algumas vezes, a gente quebrou a cara, mas a gente não deve parar. A gente tem que brincar. Esses dias eu estava vendo meu filho de 6 anos falar: pai, por que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Aí eu falei assim: ô Nando, de onde você tirou isso, cara? A professora falou isso na escola, que leu não sei o quê. Então acho que é o nosso dever ficar tentando trazer de novo essas condições. A gente não pode se acomodar. E eu vejo em vocês, como eu vejo em vários outros presidentes da SBG e vários outros presidentes do CBO, essa inquietação. É difícil, não é fácil, a gente não vai resolver. Eu brinco muito dentro do CBO que a melhor maneira de resolver o problema do mundo é sentado na mesa do boteco. Todo mundo tem a solução. Todo mundo tem a sua verdade, mas essa verdade ela para em alguns empecilhos burocráticos no mundo inteiro. Mas a gente tem a obrigação de fazer isso que você está falando. Vamos desenhar, vamos conclamar, e quanto mais força a gente trouxer para dentro disso, a gente pode sim conseguir uma coisa legal. Uma coisa legal que vai dar fruto daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, eu não sei, mas quando der fruto vai ser um fruto bom. Vai ser um fruto plantado num solo bom. Quantas então eu acho que essa é a nossa... a gente deixou de fazer há 10 anos atrás, porque tinha que ter esperado 10 anos para funcionar. 10 anos se passaram e a gente não fez. Né? Então eu acho que essa é a nossa provocação aqui, Beto. Dentro desse podcast da SBG, é a provocação da construção. Né? E eu acho que a gente está totalmente disposto a construir isso. Ok. Minha gente, tivemos o prazer enorme de receber aqui Dr. Cristiano Cacheta, presidente do CBO, Dr. Augusto Paranhos, ex-presidente da SBG, e eu, Roberto Galvão Filho, atual presidente da SBG, conversando sobre glaucoma como problema de saúde pública, o que é que a gente pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardamos de vocês sugestões e opiniões. Podem mandar para a gente. A gente quer a participação de todos, porque a gente quer tratar melhor o nosso paciente e a gente quer que os pacientes com glaucoma deixem de ficar cegos. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado, Beto. Agora a gente vai para a mesa do bar para resolver os problemas. Exatamente.